eu vou falar sobre uma coisa extremamente importante e ao mesmo tempo estratégica no processo de criação de um site, que é sobre o wireframe. Muita gente ouve falar sobre o wireframe, só que pouquíssimas pessoas têm a noção real do que é o wireframe e poucas pessoas têm a noção real do quão profissional é fazer isso e do impacto que isso pode gerar positivamente ou negativamente no seu projeto. Então vamos lá. Primeiro, me permita explicar novamente, mesmo que você já tenha ouvido falar sobre o wireframe. O wireframe é o esqueleto do site. Essa é a melhor forma e mais resumida de explicar. Ponto. Ou seja, você vai desenhar como será a estrutura do site. Essa ferramenta aqui, o Mockflow, é uma ferramenta muito boa. Você consegue criar até, salvo engano, 3 projetos na conta gratuita. Deixa eu até clicar aqui em Pricing. Não, é um projeto só, perdão. Um projeto, mas aí depois você pode excluir o projeto e criar outro, excluir. Ou seja, você nunca vai poder ter mais de um ao mesmo tempo, não é? Tem planos aqui, por exemplo, esse de $69 por ano, que você pode ter projetos ilimitados, não é? E 25 GB de armazenamento nas nuvens. Bacana. Mas pelo menos você pode testar ela sem limite nenhum para você trabalhar. Então deixa eu voltar aqui para exemplos. Aqui eu tenho um site do YouTube. Esse é o esqueleto do YouTube. Tudo bem que o YouTube já mudou, pelo menos no momento em que eu estou gravando, o YouTube já mudou, mas ele já foi assim, não é? O YouTube já foi exatamente desse jeito. Então, quando você vai conversar com o cliente, você vai lá, fez a reunião, bacana, fechou o contrato com ele, joia, ele pagou a primeira parte, você vai entregar um layout. O que é que acontece? O que é que a maioria dos web designers erram nesse ponto? Eles entregam uma prévia do layout. Layout é site. O cliente não entende que o layout pode ser um JPEG, que vai virar um layout, que vai ter recursos em um rollover e etc. O cliente não entende isso e não perca seu tempo tentando fazer. A maioria dos e-mails que você vai responder é: olha, não, isso aqui vai ser assim, assim, assado. Não, isso aqui vai funcionar assim, assim, assado. Cara, não perde tempo fazendo isso, porque não adianta, o teu cliente não vai entender. Então, quando você manda um JPEG com um projeto de layout, você está cometendo um dos erros mais graves que você pode cometer. Isso significa que ele vai prestar atenção em tudo, menos ao que você realmente quer prestar atenção. Quer que ele preste atenção, que é a estrutura. Então, por exemplo, não, isso vai ser assim assado. Não é para prestar atenção nas cores não, é só na estrutura. Mas como é que ele ia adivinhar? E mesmo que você fale, mesmo que você mande no e-mail, é para prestar atenção apenas nisso, nisso, também não adianta, tá? Então, considerando que você já entendeu tudo que eu falei até agora, o wireframe tem que ser preto e branco e nada de imagens. Você não vai ver uma imagem nos modelos aqui, ó. Tá? Você não vai ver. Por quê? Porque não pode ter. A partir do momento que você coloca uma imagem, o que é o que o teu cliente vai fazer? Cara, essa imagem não tá boa. Aí você vai falar, putz, mas não era para ele olhar a imagem. É para ele saber que ali vai ter uma imagem. Pô, mas ele vai olhar, não adianta. Se você colocar cores, ele vai ficar, isso aqui tem que ser assim, isso aqui não, essa cor não tá legal. Você fala, pô, a gente vai discutir a cor depois. Resumindo, você vai perder muito tempo e o cliente vai ficar focando no que realmente não deveria focar. Então, quando você criar um wireframe, você precisa criar ele preto e branco, tá? Ele tem que ser assim. Ele não pode ter imagem, ele tem que ter uma descrição. Aqui vai ser uma miniatura de um vídeo, aqui vai ser um pop-up, aqui vão ser vídeos com textos, só explicação, tá? Perceba que nem texto ele coloca. Aqui tudo bem, porque é um menu. Mas o objetivo é esse, é você entregar assim. E aí o que é que o teu cliente vai fazer? Ele vai olhar, vai perceber e vai analisar a estrutura e vai dizer se está de acordo ou não. Uma vez que ele aprovar, aprovei, joia, bacana. Vamos para a próxima fase, que é o mockup. Eu vou discutir isso na aula seguinte. Mas se ele chegar para você e falar, não, eu não quero assim mais, eu quero assim, assim, assado. Bom, paciência. A gente já discutiu estrutura lá no início. Quando você estiver finalizando o site, não é mais o momento de você discutir estrutura. E uma coisa que você pode, e eu recomendo você fazer, é colocar
um processo de organização no seu trabalho que entreguei isso aqui, tá aprovado? Tá. Módulo entregue. Pronto. Ah, mas eu quero que mude essa estrutura. Olha, eu vou analisar. Porque esse módulo já foi entregue, ou essa fase já foi entregue, já foi concordada e assinada que foi entregue por vocês, e voltar para ela vai me dar um retrabalho, eu preciso analisar o tempo que eu vou precisar gastar. E tempo é dinheiro. Se essa mudançazinha vai fazer você trabalhar 3 dias, você tem que cobrar por 3 dias de trabalho. Se você não fizer isso na primeira vez, ou pelo menos se impor dizendo, ó, a gente pode ver isso lá no final do projeto, agora não. O que é que vai acontecer? Ele vai começar, não mude isso, não mude aquilo, não mude aqui, não, essa forma não tá legal, não sei o que. Quando você perceber, você passou 2 semanas só fazendo ajustezinho aqui, ajustezinho ali, ok? Então, para a gente finalizar, que fique muito claro, o wireframe tem que ser preto e branco, não pode utilizar imagens, porque o objetivo dele é definir a estrutura, o esqueleto do site. Depois, na próxima fase, é que você vai trabalhar com cores, com imagens, mas isso aí já é o que a gente chama de mockup e a gente vai discutir na aula seguinte. Até lá!